Ele tinha tudo: um jardim planejado por Deus, acesso direto ao Criador, uma identidade clara de herdeiro e governador. Adão vivia na dimensão do Shabat, no descanso, onde tudo fluía da obra consumada de Deus. Mas algo deu terrivelmente errado. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Café e Graça, e nessa semana nós estamos falando sobre como descansar em Deus. Quando nós falamos sobre a história da queda, lá em Gênesis capítulo 3, nós estamos falando de algo que vai além de uma história de uma fruta proibida. Nós estamos falando daquela que é a maior história, de maior tragédia na história da humanidade. Adão, o herdeiro, decidiu que seria um construtor e na verdade se tornou um pecador. Ao ouvir a voz da serpente, ele não apenas duvidou da palavra de Deus, ele duvidou da bondade de Deus. Ele acreditou na mentira de que Deus estava retendo algo para ele. E nesse momento, ele decidiu sair da dimensão do descanso e trabalhar por sua própria conta para obter o que ele achava que lhe faltava. A tragédia de Adão não foi apenas o que ele fez, o ato pecaminoso, mas no que ele se tornou. De um herdeiro, ele passou a ser um trabalhador. De filho a pecador. E o que significa essa troca de herdeiro para trabalhador? Veja a consequência imediata, em Gênesis capítulo 3. Deus o expulsa do jardim e diz que agora ele terá que lavrar a terra da qual havia sido formado. A terra que antes o servia, agora vai se tornar resistente a ele. A vida que antes era um desfrute, agora seria um trabalho angustiante. Interessante que a palavra trabalho aqui não significa ter um emprego, significa uma nova forma de viver, uma forma à custa da sua própria força, sem a ajuda de Deus. Ao sair do descanso, Adão criou algo que Deus nunca planejou: a natureza pecaminosa. E o que é essa natureza? É o grito constante pela independência de Deus. É a voz dentro do ser humano que diz: eu não preciso de Deus, eu consigo sozinho, eu vou construir meu próprio império com as minhas próprias regras e meus próprios recursos. Como nós falamos nessa semana, essa é a mentalidade do mundo, essa é a mentalidade religiosa. Adão perdeu acesso à herança e em troca legou a toda a humanidade uma natureza que é fundamentalmente contra Deus. Uma natureza que rejeita o descanso e ama o trabalho autossuficiente. Adão nos tirou do jardim e nos colocou em uma esteira de performance sem fim. E essa mentalidade de Adão vive em nós, mesmo nós que nascemos de novo. E é por isso que viver no descanso é algo tão difícil. É essa mentalidade que nos faz se sentir culpa quando nós não estamos sendo produtivos. É ela que te impede de pedir ajuda, porque isso seria um sinal de fraqueza. É ela que te enche de orgulho quando você conquista algo sozinho e de vergonha quando você falha. É a voz que sussurra no seu ouvido que você é o que você faz, o que você produz, o que você conquista. Ela te avalia constantemente e ela nunca está satisfeita. Essa luta não é apenas a vida, é a mentalidade caída de Adão em guerra contra a sua mentalidade original de herdeiro. O que você está vivendo na verdade é o legado da queda, a exaustão de ser o seu próprio Deus. Agora, você não pode vencer uma mentalidade que você não reconhece. A cura começa quando você identifica essa mentalidade de Adão dentro de você.
Por isso, sua ação hoje é um diagnóstico de independência. Você vai identificar a manifestação dessa mentalidade na sua vida. Em qual área da sua vida a sua mentalidade de trabalhador está mais ativa? Onde você mais tenta viver pela sua própria força, com medo de depender em Deus? É no seu trabalho? Nas suas finanças? Nos seus relacionamentos? No seu casamento? Na sua busca por resultados? Qual é a área em que essa mentalidade está querendo fazer de você um independente de Deus? Identificou? Agora você vai confessar e renunciar a essa mentalidade. Agora, você vai chamar essa atitude pelo nome. Isso é um ato de humildade, que quebra o poder do orgulho adâmico em você. Você vai dizer em voz alta: Pai, eu reconheço que na área tal, eu tenho operado com a mentalidade de Adão. Eu tenho vivido como um trabalhador, tentando construir pela minha própria força e independência. Eu confesso isso como meu pecado. Agora, eu renuncio a essa mentalidade de independência. Eu me recuso a viver como um órfão, que precisa lutar por tudo. Eu escolho a dependência. Eu escolho a identidade de herdeiro que Cristo comprou para mim. Ah, meu irmão, esse é o primeiro passo para você silenciar a voz de Adão e começar a viver, ouvir a voz do Espírito Santo, que te chama de volta para o descanso. Ah, meu irmão, se você fizer tudo aquilo que eu estou passando para você aqui, você vai subir de nível, você vai acessar coisas que você nunca acessou na sua vida, coisas que já estão preparadas para você, mas que você ainda não herdou, porque você fugiu do descanso. Mas nesses dias, o Senhor está chamando de volta. Volta para o descanso e herde tudo o que Ele tem preparado para você. Faça as atividades, faça essas ações, e amanhã estamos de volta para mais um Café e Graça. Deus te abençoe.